falando nisso, então, como é que você organiza seu tempo entre a faculdade, agora que está fazendo, ó, as aulas, gigs aí, o estúdio? Então, Como é que você consegue aí? Conta aí um pouco é muito da trabalho, sua rotina. é muito trabalho. Você está vivenciando hoje um pouco do que eu, do que eu faço, porque, meu, redes sociais, já começa de manhã, acordando, sei lá, 5 horas da manhã, para ir para a faculdade. Entre 5 e 6 Se- da manhã, vai. Ah, dá um chorinho, Dá um né? Dá um chorinho, chorinho. né? E aí, cara, me organizo, tal, separo o material, vou para aula. Eu saio da aula meio-dia. É assim, pesado. Assim, das faculdades que eu já fiz, cara, que eu fiz de Direito, eu fiz de Música, de produção lá na AMB Morumbi, mas, cara, a Belas Artes ela tem um negócio diferente, uma energia diferente, é tudo diferente. É muito mais. A grade também A é. O grade é diferente, que o muda do sistema de Anhembi? trabalho lá é diferente, é tudo diferente. Assim, por exemplo, eu estou no primeiro semestre, né? Ah, e aí você tem que tem várias aulas, tem a questão de produção de mídia, que eles chamam lá tecnologia mídia, que é até do professor que me recomendou fazer a faculdade, o Bruno, que é cara, um amigo meu maravilhoso, né? E olha que coincidência. É, a gente ficou sem se falar um tempo. Eu tive alguns problemas de saúde no passado, eu tive que me afastar da música e voltei. Contei tudo para ele e tal, e ele falou, cara, por que você não faz as belas artes? Fui lá e me inscrevi, tudo tal, fiz o vestibular, passei, estou fazendo, estou cursando. Na primeira aula, ele chega para os alunos e fala assim, o Brunão, cara, o Brunão é impressionante, um dos alunos assim, eu tenho um carinho enorme por ele, porque foi ele que me inspirou a ensinar uma das melhores ferramentas que eu já peguei na minha vida, que é o Bitwig, Bitwig, que é né? dos mesmos donos do Ableton Live, né? Na época, anos atrás, quando eu introduzi para ele o Bitwig, ele estava ainda na primeira versão do Bitwig, né? E hoje, se eu não me engano, está na versão 5, sei lá. E ele manja, hein? E ele manja, ele manja. Cara, ele era diretor artístico da Trama. Só, Só, só. só. Ele fez trabalho com o Mark, entre outros caras pesados, pesados, pesados. E da cena do hip hop também. Ele tem um projeto de jazz. Ele é um baita professor. E aí ele falou para eu fazer a Belas Artes, eu fui lá e estou fazendo. E a grade de ensino lá é muito doido, né? Porque assim, corre o tempo todo. Então você tem que fazer trabalho pra caramba. Tem aula ali que eu acho mais difícil, de audioacústica, e principalmente teoria, que são, né, os assuntos que eu ainda tenho uma certa dificuldade, apesar de já estar fazendo uns sons que eu acho que tá virando, né? Ainda tenho sim dificuldade em questão de tonalidade, né, de acidente, de um monte de coisa. É, Bom, depois a gente vai explicar o que é acidente, tonalidade, né? Uhum. É, Mas a questão, e principalmente de audioacústica, que fala de equipamento e fala en- en- principalmente de mixagem, engenharia mas de som, né? engenharia de som, que é muito difícil. Muito, É uma outra área da é um outro produção. É universo, meio que existe a produção, existe a engenharia de som, que é a mixagem, masterização, que é um que outro é universo. uma É um outra outro coisa, universo. né? É como se a gente fizesse aula de produção e depois fizesse de Dois cursos ao mesmo são tempo. Dois cursos ao mesmo tempo. que É hoje em muita dia coisa. é que antigamente, pessoal, existia um engenheiro de som, existe ainda, né? O engenheiro de som que pegava a música e fazia a mixagem e a masterização, É, né? E naqueles equipamentos analógicos antigamente, daquela lá época, né? do Abbey Abbey Road, Road, lá é, dos dos Beatles, Beatles, né? é, Do estúdio lá da que Apple. era o melhor estúdio do mundo, né? Sim,
Sim, sem naquela dúvida. época. E naquela época eles não tinham tanto recurso quanto que tem hoje, né? Então, é, os recursos daquela época eram muito limitados. Hoje em dia você tem aí VST, coisas que, vamos dizer assim, compete com os analógicos. Em nível de sonoridade, assim, sabe? Fica muito parecido. O próprio Márcio fala assim: ah, você quer fazer uma mixagem, masterização meio híbrido, né? Assim, misturando um pouco do digital com analógico, ou você quer fazer um 100% analógico? Então, você tem um pouco disso, né? Obviamente, nas Belas Artes você aprende a mexer tanto no equipamento analógico, como também você aprende nos digitais, né? Então, Isso é legal, hein? é, Isso é legal é lá. pesado, pesado. É bom demais. E depois sai da faculdade, vai para casa, já começa a sentar na produção, aula, Exato. Aula com aula para você. saúde. Cara, é trampo. Eu passo assim a maioria do meu tempo só em produção. E produção para redes sociais, que Também, né? para Que redes leva um sociais é aquela tempo. coisa, né? Pois é, cara. Que, Que loucura. cara, É uma loucura, velho. É uma loucura. eu produzo material para o YouTube de manhã, à tarde, à noite, E diga de Instagram, passagem, né? O Léo que estiver assistindo aqui o podcast, cara, ele nos ajuda aí com as redes sociais. Queria o mandar um Léo, abraço pro Léo, que, pô, ele tem ajudado pra caramba aí na questão das redes sociais. Leonório, É, ele tá doente hoje, é ele que ia ficar aqui no backstage, por isso eu tô fazendo o papel de entrevistadora, tudo. backstage, de servir o Você viu o suco, suquinho? suquinho de Deixa eu pegar um uva, pouquinho ó, mais. pega lá. Então, ó,